Jeremias em hebraico Yirmiyahu ou Jeremias em latim. O nome hebraico de Jeremias pode significar o Senhor exalta ou o Senhor estabelece. Pode se referir ao fato de que Jeremias foi uma das poucas pessoas mencionadas na Bíblia como sendo uma pessoa separada por Deus antes de seu nascimento, para uma missão e propósitos especiais. Nasceu na cidade de Anatote, cerca de 5 quilômetros a nordeste de Jerusalém. Seu pai, Hilquias, era um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, que fazia parte do reino sul de Judá. Jeremias, mesmo sendo chamado por Deus para exercer a função de profeta, nunca deixou de ser sacerdote e interceder, literalmente chorar pelo povo. Por conta disso, é considerado como o profeta chorão. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do profeta Jeremias. O meu nome é Lucas Dário e sejam bem-vindos ao Testemunhando Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixa aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. O ministério de Jeremias começou no 13º ano do rei Josias e continuou durante os últimos 5 reis de Judá, em um período de cerca de 40 anos. Josias foi um dos reis mais justos de Judá, quem implementou várias reformas. Quando ele morreu, Jeremias lamentou amargamente por ele. Depois de Josias, 4 reis injustos governaram: Jeocás, Jeoiaquim, Jeconias e finalmente Zedequias, que estavam no trono quando as forças babilônicas destruíram Jerusalém e queimaram o templo. O livro de Jeremias é mais longo dos livros proféticos. Para você ter uma ideia, se juntar o livro dos 12 profetas menores combinados, são 1/3 do de Jeremias. A vida de Jeremias. Jeremias viveu os últimos dias do reino do sul de Judá. Ele sempre alerta para um desastre iminente, causado pela negligência do país em relação à religião verdadeira, sua volta às práticas pagãs e sua injustiça social. Por causa de suas terríveis previsões contra Judá, Jeremias foi continuamente sujeito à perseguição, ridicularizado à hostilidade de reis e governantes, e ele foi lançado em uma masmorra cheia de lama ou esgoto. Jeremias não foi o único profeta de sua época, pois Abacuque e Sofonias estavam entre os seus contemporâneos. Ele também se sobrepôs ao tempo de Ezequiel, que estava em cativeiro na Babilônia. É impressionante que a substância das mensagens proclamadas por Jeremias e Ezequiel fossem semelhante, apesar de um profetizar na Palestina e o outro na Babilônia. Antecedentes históricos de Jeremias. Durante o ministério de Jeremias, em 612 a.C., a Assíria foi derrotada pela Babilônia, que se tornou o poder militar dominante. O exército de Nabucodonosor destruiu parcialmente Jerusalém em 604 a.C. e levou as pessoas cativas para a Babilônia na primeira parte das 3 principais remoções. O segundo grupo de exilados foi levado para a Babilônia em 597 a.C. e a terceira e última remoção ocorreu por volta de 586 a.C., quando Jerusalém foi queimada e destruída. Durante essas invasões, Jeremias divinamente foi protegido e recebeu liberdade e provisões do capitão do exército invasor. Mais tarde, Jeremias foi levado contra sua vontade junto com seu secretário Baruque e as filhas do rei Zedequias. No entanto, eles escaparam e retornaram à terra de Judá. Seu destino final não está claramente registrado na Bíblia. A mensagem de Jeremias. Jeremias foi designado como o profeta das nações e para todos os reinos do mundo. Ele foi especialmente enviado para Judá e Israel. Embora grande parte de sua mensagem tenha sido direcionada ao povo de Judá, ele também foi instruído a profetizar a nação de Israel. Isso tem um significado especial,
pois as 10 tribos do norte de Israel foram punidas e capturadas em 722 a.C., cerca de 100 anos antes de Jeremias iniciar seu ministério. Por que esse fato é significativo? É ilógico imaginar que suas profecias se refiram ao antigo Israel antes do cativeiro de Israel em 722 a.C. Isso seria como prever a Primeira ou Segunda Guerra Mundial muito tempo depois que elas ocorreram, por exemplo. Passagens em Jeremias se referem claramente ao período anterior ao retorno de Cristo, no final dessa era atual do governo do homem. É evidente que há uma mensagem de aviso para os descendentes modernos do povo de Israel. Por meio de Jeremias, Deus adverte nossas nações modernas de que se rejeitar Deus e os ensinamentos bíblicos levaria a uma degradação moral e espiritual e exigiria uma penalidade terrível. O profeta lamentando. Jeremias é frequentemente caracterizado como um desânimo sombrio com uma mensagem profética pessimista. Essa é uma impressão unilateral que não se baseia em todo o conteúdo do livro. Ele proclamou fielmente a mensagem que Deus deu, uma mensagem de aviso de punição iminente, a menos que o povo se arrependesse de sua desobediência voluntária. No entanto, a mensagem de Jeremias também continha profecias notáveis e alegres de misericórdia, libertação e vida abundante para todos. Ele predisse um tempo em que o Messias retornaria para abolir o sofrimento humano, guerras e miséria. Por meio de Jeremias, Deus revelou o caminho para a mudança de coração que tornará possível um mundo de paz. Jeremias era um profeta da antiga aliança com um coração da nova aliança. Jeremias é retratado como uma pessoa que chorou e lamentou a iniquidade e a atitude impenitente de seu povo. No entanto, sua tristeza não era uma fraqueza, mas uma indicação de um indivíduo espiritualmente forte e maduro. Jeremias estava em uma boa companhia, pois o próprio Jesus Cristo é descrito como um homem de dores e familiarizado com a tristeza. Sim, Isaías, como era um dos maiores profetas messiânicos, ele estava se referindo a Jesus Cristo. O oleiro e o barro. Nos capítulos 18 e 19, Jeremias emprega a analogia do oleiro e do barro para ilustrar um princípio bíblico fundamental. Deus é o oleiro e nós somos o barro. O barro não tem direito de exigir nada do oleiro, e se o oleiro quiser remodelar o barro, isso depende inteiramente dele. Da mesma forma, devemos estar dispostos a deixar Deus nos moldar de acordo com sua vontade e propósito. Servimos a um Deus amoroso e compassivo, e qualquer que seja a forma em que ele decida nos moldar, será apenas para o nosso benefício. Deus abençoará aqueles que o respondem positivamente. Podemos tirar duas lições sobre a passagem do oleiro e o vaso de barro. Veja bem, a mensagem de Jeremias nos traz esperança. Somos vasos nas mãos do oleiro, e se Deus quiser, ele cria um vaso novo. Com isso, aprendemos duas lições. Primeiro, precisamos saber que somos frágeis, a começar pelo nosso físico. Deus nos criou do pó. No entanto, nossa fragilidade também não está no campo moral. Vivemos dias de relativismo, onde cada um faz o que quer. Isso gera angústia, pois o ser humano precisa de parâmetros. Também somos espiritualmente frágeis. Podemos dizer que cremos, mas não tanto quanto deveríamos crer. Muitas vezes fraquejamos. A segunda lição que aprendemos é que precisamos confiar na fidelidade do Senhor. Quando Jeremias desceu à casa do oleiro, ficou entregue a sua obra sobre as rodas. Da mesma forma, Deus se entrega à sua obra, que é nos fazer e refazer. Sua especialidade é fazer vasos de honra, e ele faz conforme sua vontade e amor. Deus tem o controle de todas as coisas. Precisamos nos entregar à sua ação e não sermos tão relutantes. A morte do profeta Jeremias. Na Bíblia, até hoje é um mistério a respeito sobre a morte do profeta Jeremias. Muitos historiadores antigos afirmam que Jeremias morreu apedrejado no Egito por alguns hebreus revoltos na cidade de Dafne. Porém, as Sagradas Escrituras não afirmam nada sobre este fim para o homem de Deus.
E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.